everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast O Amor Está no Ar. Como estão? Como se sentem desse lado? Hoje temos aqui um convidado muito especial. É o nosso segundo convidado no nosso podcast. Na primeira temporada terminámos com um convidado e hoje vamos começar a época aqui dos convidados da segunda temporada com um convidado também. E é engraçado que também é um dos primeiros amores da minha vida, tal e qual como foi no último episódio em que tinha aqui o meu pai ao meu lado. Esta pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é um irmão de coração, mas é um primo de sangue. É um companheiro de uma vida, literalmente. Esta pessoa atura-me desde que eu me lembro de ser gente, portanto é um companheiro de vida. É dos corações mais puros e gigantes que eu conheço na minha vida. É uma pessoa que emana empatia, altruísmo e simpatia pelos sítios em que passa e acho que é impossível ficar indiferente. É o meu melhor amigo e é médico de profissão e por isso é que ele vai estar aqui hoje para falar connosco sobre um tema muito importante. E então quem eu tenho aqui ao meu lado é o Jorge Pires Júnior, e que eu gostava que tu me explicasse, não me explicasse a mim, não que eu sei, mas explicasse às pessoas porque é que és Jorge Pires Júnior. Então, olá a todos, e a ti, Marta. Muito obrigado por esta apresentação. Nada. A Marta sabe que eu não tenho jeito para apresentações e por isso sinto muitas palavras que ela disse. Conhecemos desde sempre, vivemos desde sempre lado a lado, temos uma vida ao fim e ao cabo paralela. É verdade. Passámos por muito juntos e gosto muito dela. Ai, que amor! E é um prazer estar aqui e receber este convite dela. Hoje, como médico, sou interno de Medicina Geral e Familiar, isto é, futuro médico de família. Quase. Quase, ou a meio. Já um bocadinho mais de meio. Um bocadinho, um pouco mais. Exato. Mas hoje, começando aqui pela pergunta que me estavas a colocar. Jorge Pires Júnior. Jorge Pires Júnior, ao fim e ao cabo. Júnior, Júnior. Exatamente. Então, eu e a Marta partilhamos, neste caso, um avô. Exatamente. O primeiro Jorge. O primeiro Jorge da família. Ao fim e ao cabo, que não sei por que motivos, mas também chamou ao meu pai Jorge. Exatamente. Foi o primeiro filho. Que foi o primeiro filho. Eu acho que antes havia muito esse hábito. Ok, podia saber. Eu achava que era pelo lado dos padrinhos. Também pode ser, mas eu acho que é mais por causa disso, sim. E pronto, e o meu pai a mim chamou-me Jorge. É verdade. Também por algum motivo que eu Exatamente. desconheço. Portanto, já é a terceira geração de Jorge. Geração de Jorge. Portanto, acho que há assim uma ideia gira só para começar a introduzir, que tal como eu estava a dizer, o Jorge para mim é um irmão de coração, mas efetivamente é meu primo de sangue, e portanto, era aqui para explicar um bocadinho melhor porque é que o Jorge Pires é o Jorge Pires Júnior. E pronto, e ele já se apresentou, não sei se gostavas de acrescentar mais alguma coisa sobre ti. Não sei o que é que posso acrescentar mais. É o que tu quiseres partilhar. É o que tu fiz assim. Mas vamos seguir. É melhor. Ok, vamos seguir, exato. Então, esta temporada temos aqui uma dinâmica um bocadinho diferente da temporada anterior. E nesta temporada nós vamos fazer aqui umas perguntas em que eu quero que tu sejas rápido a responder. O objetivo é que tu digas a primeira coisa que te venha à cabeça. Ok. E eu vou já avisar que vamos falar sobre os vários temas que eu, por norma, trabalho e falo na minha página. Portanto, relações, autoestima, saúde mental, sexualidade. Vou tentar ser muito levezinha, que é para não colocar aqui ninguém embaraçado. Mas pronto, o objetivo é que tu sejas o mais rápido possível na tua resposta. Vamos tentar. Okay? Então vamos lá. Só para te conhecermos aqui um bocadinho melhor. Um gesto simples que demonstre amor. E lá se foi a rapidez. Sim, esta não é a resposta mais rápida. Um gesto simples que demonstra amor. Cuidado pelo outro. Não sei se queres um gesto em específico, mas Podes dar um exemplo. Um abraço é um gesto simples que demonstra amor e às vezes na velocidade ou na rapidez com que vivemos, às vezes fica um bocado esquecido. Mas um simples abraço manifesta amor. É verdade. E que, pronto, nós por acaso o abraço é uma coisa que nós fazemos frequentemente. Não somos muito beijinhos, mas mais abraços, é verdade, sim senhora. Muito bem. Dormir cedo ou dormir tarde? Dormir tarde. Ok. Gostas de deitar tarde? Não é que gosto, mas não sei porquê, nunca chego a tempo Nunca consegue de me dormir deitar cedo. Não.
Ok. Já agora, acordar cedo ou acordar tarde também? Não gosto de acordar tarde, Não. mas também não gosto de acordar assim de madrugada. Mas Ok. gosto de meio termo, gosto de aproveitar a manhã. Isso, ok. Uma coisa que adoras fazer sozinho? Jogar videojogos. Ok. Se bem que aí temos outro tipo de companhias. Exato. Exatamente. Mas sim, assim, à primeira. Ok. Ok. Não tens assim mesmo nada, porque aí lá está. E é porque eu sei, por experiência própria, costumas ter companhia às vezes que estás a Sim. jogar. Não há assim mesmo nada que tu gostes mesmo mais de fazer sozinho? Gosto de cozinhar. Ok. Uhum. Olha, Cozinhar este eu não sozinho. sabia. Não sabias. Não, por acaso não. Cozinhar sozinho permite-me poder fazer, elaborar Mais. todo. Não, mas todo o prato da maneira como eu pretendo, do início ao Ok. fim. Uhum. Mas é algo que gosto. Hoje em dia que não faço tanto, E depois, exato, o tempo também não mas, permite. mas gosto efetivamente de fazer. Ok, muito bem. Não de haver Sim, outras senhor. coisas. Exato. Olha, relacionado ao que estávamos a falar ainda há bocadinho. Sorriso ou abraço? És mais de quê? Sorriso ou braço? Sim. Acho que vou variando entre os dois. Acho que ando sempre com sorriso. Exato. Verdade. Pronto, e depois de vez em quando vou largando os Os abraços. abraços. Exato. Ok. Olha, sexo. Para ti é um tabu ou é uma conversa aberta? É uma conversa aberta. Faz parte do nosso dia a dia, das vivências, das relações pessoais. Exatamente. Ok, E acho que não muito tem bem. motivo para ser tabu. Exatamente, tal e qual. É isso mesmo. Esta tem aqui rasteira, mas vamos ver o que é que tu vais responder. Melhor destino para uma viagem entre amigos? Vamos estar a Então, tentar fugir do óbvio. há vários destinos Exato. para uma viagem entre amigos. Acho que aí o fator principal são os amigos, efetivamente. É verdade. E acho que com um bom grupo de amigos vamos conseguir fazer daquele momento um bom momento e um momento de diversão Sem em dúvida. qualquer ponto do mundo. Exatamente. Tirando algumas exceções em que as coisas possam correr mal, É, claro. pois, exato. E por isso depende da vontade daquele momento. Mas acho que Exato. seja culturalmente, seja de mais de descontração, acho que conseguimos fazer o melhor Melhor destino. Se eu destino. tivesse de escolher e para ser mais direto, Exato. praia, efetivamente, com mar quentinho Exatamente. Exato. e estar ali na descontração. Na descontração enquanto há toda a descrição. Eu Exatamente. estou a dizer ao Jorge que isto é a pergunta com rasteira porque efetivamente nós já fizemos uma Já. viagem muito gira a Punta Cana com os nossos respectivos companheira e marido e em 2022. 2022, sim. Sim, Exatamente, sim. foi. E pronto, por isso é que essa pergunta vinha com rasteira, mas ele não disse E Punta foi, Cana. Ele descreveu Punta Cana, mas não disse Punta e Cana. foi uma ótima viagem. E foi uma ótima viagem. Memorável, sem dúvida nenhuma. Olha, o que mais aprendeste com a tua família? Então, acho que muitas das qualidades que eu considero que tenho de boas as trouxe ou aprendi ou vivenciei e acabei por as trazer comigo com a minha família. Não só a família, o meu agregado familiar, ao fim e ao cabo, Exato. pelo menos quando era mais novo, os meus pais e as minhas irmãs, mas também o restante da minha família, seja avós, tios, por aí fora. Por isso, amor, aprendi com a minha família. Não só o amor pela família, mas também o amor pelo próximo e pelas coisas que podemos fazer na comunidade e fazer pelos outros, em como isso também nos traz felicidade e pode ser um motivo ou ser, não sei como dizer agora, mas além de um motivo para o fazer, não só, mas ser agora Não falha-me a faz mal, palavra. não faz mal. Não faz mal. Ser uma ambição. Ok. Uhum. Este servir ao fim e ao Quase cabo. uma missão. Sim, mas não com não com o intuito de missão do tenho de fazer. Exato, exato. No teu intuito de missão é quase de sinto que faz parte da minha vida ter que o Sim, fazer. mas acho que é algo intrínseco. Exatamente. E isso, Exato. sem dúvida, foi uma coisa que aprendi muito em família. O Sem amor, dúvida. o respeito e esta vivência entre família e esta interajuda. Ótimo. Lá está, muito giro. São coisas que nós partilhamos, sem dúvida. E acho que é engraçado que, pronto, já falei isto muitas vezes no podcast, não é por acaso que o podcast tem o tema do amor, não é? Claramente. E a questão da comunidade, eu acho que foi algo que nós dois aprendemos muito, tanto com a nossa família, também muito, que eu falo Sim. muitas vezes sobre isso, também na comunidade onde nós crescemos, na aldeia onde nós crescemos, eu acho que isso também foi muito fomentado desde que nós somos pequenos. Sim. E o que eu acho que é maravilhoso. Diria que ali, enquanto crescemos, tínhamos mais do que uma comunidade. Sim. Um, dúvida. cada um de nós tinha a sua comunidade dentro de Exato. casa. Circulava muito por
tua casa, tu circulavas muito a minha casa. Exato. Tínhamos a comunidade da nossa rua, ainda era outra Exato. comunidade diferente, entre família. E tínhamos a comunidade do sítio onde crescemos, da aldeia onde crescemos e das coisas que fazíamos Sem dúvida. pela aldeia e pela comunidade em si. E que é maravilhosa, sem dúvida. Olha, e para terminar este rapid fire, como eu gosto de chamar, qual é que é a tua forma favorita de descomprimir? Neste momento, gosto de não fazer nada. O dolce far niente. É a doçura de não fazer nada. Acho que é isto. Espero não estar aqui a cometer uma gafa italiana. Também não sei. Mas Relaxado, sem fazer nada, tem os seus, é fantástico. seus benefícios. Às vezes também me canso disso. E é outro tipo de coisas que Claro que sim. gosto de fazer e acho relaxante, por assim Muito dizer. bom. Sim, senhora. E então, acabámos assim porque, no fundo, isto é uma pergunta muito relacionada com as questões do autocuidado, não é? Que também está muito relacionado com o tema que vamos falar aqui hoje. Então, este mês que nós estamos mesmo a terminar, no dia de hoje, é um mês em que se assinala o dia que acabamos por falar e sensibilizar um bocadinho mais sobre a saúde mental, e é o Dia Internacional da Saúde Mental. Foi um dia que ficou marcado como tal, e então eu acho que não fazia sentido nós terminarmos este mês de outra forma sem falarmos um bocadinho mais a fundo sobre este tema. E há bocadinho em off estávamos aqui a falar de porque o Jorge estar aqui. Porque ele disse-me assim, devia estar aqui, era um psiquiatra. E eu respondi, não. E eu vou já explicar porque é que não está. Primeiro, não conheço um psiquiatra assim tão próximo de mim como o meu Jorge, que é médico. E lá está. E, efetivamente, e era o que eu estava aqui a explicar, estávamos aqui a debater os dois, há muita gente que não tem acesso a um psiquiatra, infelizmente, no seu dia-a-dia, quando tem questões com a saúde mental. E nós sabemos também, quer dizer, infelizmente depende dos sítios, porque também está a haver um bocadinho aqui uma falta de médicos de família no país, mas eu acho que o médico de família continua a ser um médico mais acessível a grande parte das pessoas. E efetivamente é isso que nós vamos querer perceber, que é como é que o médico de família pode ajudar e como é que pode ser uma ajuda, e desconstruímos aqui algumas coisas sobre a saúde mental quando alguém tem um problema sobre saúde mental em relação à sua saúde mental, que é uma das questões que vamos falar aqui mais. E lá está, porque o Jorge, porque um médico de família, na minha opinião, muitas vezes acaba por ser a primeira pessoa em que grande parte das pessoas começa a relatar que não se anda a sentir bem, que há uma coisa que não está bem, às vezes até começa por sintomas mais físicos e depois deixam-se levar um bocadinho e falam mais por sintomas psicológicos. E então, mesmo assim, eu acho que é importante falarmos sobre o papel deste profissional, que é mais acessível a toda a gente. E, efetivamente, também temos psiquiatras no nosso Serviço Nacional de Saúde, felizmente. E estávamos aqui a comentar que é curioso que na zona onde nós estamos, o Serviço Nacional de Saúde na área da psiquiatria até funciona bem e até é relativamente rápido, mas eu acompanho pessoas de todas as partes do país e sei que, infelizmente, este serviço não é rápido para muita gente. Um pedido de consulta de psiquiatria a um médico de família demora muitas vezes muito tempo a vir, e há muita gente que não tem as posses económicas para conseguir efetivamente ir a um psiquiatra a nível privado. E, portanto, é por isso que eu acho mesmo, e tenho essa noção daquilo que também já vivi, que o médico de família, sem dúvida, que é aqui a primeira abordagem. Tu sentes isso na tua prática clínica? Sim, e é assim, como médico de família, eu neste caso estou a falar como médico de família, a profissão em si, não falando de mim. Somos uma primeira porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Vemos muitas pessoas por variados motivos. Ou porque vêm acompanhar alguém, ou porque têm outro tipo de problemas e outro tipo de sintomas. Além disso, conhecemos as famílias. Conhecemos a pessoa. Depois também temos um acompanhamento. E isto permite-nos ter aqui várias oportunidades de intervir e de perceber que alguma coisa não está bem na vida dessas pessoas. E aí temos essas duas situações. Uma, ou porque a pessoa muita vez, pelos mais variados motivos, nem que seja por consultas ditas de rotina, e conseguimos efetivamente perceber, ou porque a pessoa aproveita esse momento para expor alguma situação, ou até porque nós temos mais confiança com aquelas pessoas, porque é a nossa lista, trabalhamos aquele grupo de pessoas e podem se sentir mais à vontade connosco para expor estas questões de saúde mental, que muitas vezes não são faladas por tabu, essencialmente. Por isso acaba por ser um momento muito importante e mais facilitador deste tipo de conversas. Sim. Sem dúvida. E tu estavas a dizer uma coisa interessante. Tu sentes que às vezes, estavas a falar da frequência com que as pessoas vão às consultas. Tu sentes que às vezes isso está relacionado
com algumas questões, pode estar relacionado com algumas questões a nível da saúde mental. Sim, é assim. Há pessoas que vão a consultas regularmente porque têm algum tipo de outro problema de saúde. Claro, Vamos falar de claro, hipertensão, diabetes, claro que sim. colesterol alto. Mas isto tudo uma consulta não se cinge só a esta patologia em específico. Exatamente. Tudo isto são oportunidades de intervirmos naquela pessoa e de percebermos que alguma coisa não está bem. Ver a pessoa como um todo, ao fim e ao cabo. Exatamente. Agora, passando para a pergunta mais diretamente. Sim, existem pessoas com algum tipo de patologia de saúde mental e existem algumas tipos de patologias, ao fim e ao cabo. Exato. Podem ser maior frequentadoras ou ir lá mais vezes, coisas mais inespecíficas. O que estávamos a falar, de começar às vezes por sintomas físicos, algum tipo de problema ou de afecção de saúde mental. Sim. Claro que sim. E lá está, às vezes, como é que tu sentes que muitas vezes te surge questões de saúde mental? Era isso que estávamos a falar. Surge-te mais pelos sintomas físicos primeiro, ou por norma as pessoas acabam por abordar mais diretamente essas questões logo de saúde mental diretamente, ou pelo contrário, costumam ser mais vocês a introduzir esse tema? Ok, não é... Isto é, as Claro. pessoas são todas diferentes, não é? Exatamente, claro Na sua que sim. generalidade. Claro que sim. Acima de tudo, sinto que precisam de ter confiança connosco. Ok. E isto dificilmente se consegue numa primeira consulta com a pessoa. E eu comecei a trabalhar há relativamente poucos anos. Há pessoas que vou conhecendo e com quem me sinto à vontade, e elas comigo. Outras que não conheço tão bem, não é? Mas vou tendo a oportunidade de conhecer. Por isso, há algumas pessoas, efetivamente, que se percebe que as coisas não estão bem e que são as próprias a manifestar esse sentimento. Há outras que somos nós ativamente que perguntamos. Faz parte dessa conversa, dessa consulta. Também Percebemos. E depois existe aqui uma vertente importante. Funcionamos com famílias, na maioria dos casos. Sim. Acontece regularmente haver alguém na família que está preocupado, que sente que a outra pessoa não está bem. E que acaba por comentar convosco em consulta. E que comenta connosco em consulta. Porque teve uma consulta a ela e fala de algum familiar por este motivo e pelo outro. E depois acabam por conseguir com que o familiar marque uma consulta connosco. E nós aí já temos essa informação, ao fim e ao cabo. E acabamos por abordar. As pessoas não costumam... É assim. As pessoas não costumam resistir, isto é. É fácil perceber que se alguém marcou aquela consulta, sejamos nós, seja algum familiar que falou, que aquilo foi combinado, não é? Exato. Mas as pessoas muitas vezes não têm problemas em falar da situação, têm problemas em iniciar esta... Ok, ou seja, sentes que o mais difícil às vezes é o ato de marcar e não o ato de dentro da consulta falarem. É o ato de marcar, perceber que aquilo é um motivo para, e estando lá, perceber que a consulta é sobre aquele motivo. É difícil arrancar, por assim dizer. Mas acho que estabelecendo esta ligação ou esta relação de confiança entre as duas partes que facilita muito este tipo de comunicação. Estavas aqui a falar sobre uma coisa muito importante, famílias, não é? Me imagina que temos alguém, não é, que está a nos ouvir do outro lado, que sente que é acompanhado por um médico de família, e a sua família inclusive também, e que sente que efetivamente alguém na sua família não está bem, e que essa pessoa até pode não estar a aceitar que não está bem, e efetivamente pode ser aqui uma ajuda a que pode recorrer. Sim, é assim. Nunca vamos conseguir ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Em nenhum tipo de patologia. Aqui, quando eu falo nisto de algum familiar intervir, cinge-se a isto. Intervir no sentido de fazer com que a pessoa venha à nossa presença, venha à consulta. Exato. Depois tudo aqui depende da pessoa que lá está. Claro. Podemos ajudar os outros, é o nosso dever, não é? Mesmo enquanto familiares. Exato. Mas nunca vamos conseguir que os outros façam alguma coisa que não estão convictos de, ou que sintam que seja assim. Mas podem ser um papel a identificar essas situações. Exatamente. Mais do que o resto, até porque não é fácil tratar ou acompanhar aqueles que nos são próximos, traz sempre uma carga emocional diferente. Exatamente. Mas identificar é importante, e as pessoas conhecem melhor, vão ser sempre aquelas que vão conseguir identificar mais rápido. facilmente identificar. Sim, sem dúvida. Lá está, sim, claro, obviamente que estando a dizer isto,
por muito que nós nos preocupemos com alguém, infelizmente nós não conseguimos, não é? Que a outra pessoa aceite ajuda por nós, não é? Por assim dizer, mas efetivamente eu conheço muita gente que está preocupada com as pessoas que ama, porque sente que não estão bem e que pode ser uma tentativa, pode ser um recurso que podem tentar ativar, mas lá está, respeitando sempre o ritmo da outra pessoa e obviamente e o espaço da outra pessoa e se ela quiser aceitar também. Por vezes é mais fácil ouvirmos estas situações e o falar e o discutir, não como discussão, mas o discutir, o debater com alguém que é externo à família. Sim. As coisas são mais objetivas, é mais fácil levar o outro a perceber. Claro. Às vezes, quando as coisas estão ali na parte familiar, não é tão fácil abordar, não é tão fácil debater. Sim. Mas sim, são as melhores pessoas para sinalizar, são aquelas que estão próximas. Sem dúvida. Eu também sinto muito isso, principalmente na minha prática clínica. É curioso que nem tanto famílias, mas mais amigos. Eu acho que isso também depende da ligação que temos com as pessoas, como é óbvio. Mas sinto, e aproveito só para deixar também este disclaimer, não é? Que acho que é importante quando falamos em questões de saúde mental, todos nós à nossa volta podemos ter alguém que nós achamos que não está bem. E obviamente que se queremos tentar ajudar esta pessoa temos que ter muito cuidado no sentido em que vamos falar com ela e perguntar se efetivamente está tudo bem. Mas se sentirem que algo pode não estar bem, se vocês sentirem que têm essa vontade para falar com essa pessoa, acho que sempre de uma forma respeitável e sempre de uma forma lá está, em que estamos a acompanhar o ritmo da outra pessoa, que não estamos a desrespeitar o seu tempo e o seu espaço. Acho que todos nós podemos com calma abordar este tema e perguntar acima de tudo como é que a pessoa está, que isto é uma pergunta que não faz mal a ninguém perguntar, e perguntar em que é que eu te posso ajudar. E isto muitas das vezes pode ser um passo muito grande para quem está do outro lado, que nós às vezes nem temos ideia. Porque podemos nos sentir sozinhos, podemos nos sentir que temos vergonha de começar a conversa e às vezes o termos alguém que nos pergunta está tudo bem, nós permitirmos deixar ir as amarras e aquela resposta típica de está tudo bem contigo, ou vai-se andando. O português tem muito esta coisa do vai-se andando. Só que se vai andando já é bom. E o vai-se andando só por si já tem ali qualquer coisa. E nós às vezes ignoramos o vai-se andando. E então acho que às vezes é bom estarmos atentos a estas respostas e perguntar então como é que eu te posso ajudar. E acho que só por aí às vezes podemos ajudar imenso quem pode estar do outro lado a precisar efetivamente de ajuda. Mas são situações efetivamente difíceis de abordar. Isto porque uma pessoa não está preparada para as dizer, para as admitir, por assim dizer. Sim. E muitas vezes a outra pessoa do outro lado não está preparada para lidar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E por isso não é um papel fácil, mas é um papel importante. Claro que sim. Na melhoria da saúde mental. Claro que sim. Lá está. Hoje eu vou querer, acima de tudo, falarmos aqui sobre, e foi muito esta ideia que tínhamos, o desmistificar aqui algumas questões sobre mais relativamente à medicação e a pedir aqui uma ajuda mais médica. Mas antes disso ainda gostava de perguntar que é, o que é que tu sentes que é o papel do médico de família, e dizias ainda há bocadinho a primeira porta, acho que foi isso que disseste, não é? Como é que tu sentes que é o papel do médico de família na saúde mental, ou qual é que pode ser o papel do médico de família na saúde mental? Sim, como disse há bocado, somos a primeira porta e pelas questões que enumerei anteriormente, podemos reparar e abordar estas situações mais precocemente. Exato. Ou detectá-las mais facilmente. E aqui o papel passa por uma variedade de coisas. Abordar, perceber o que é que a outra pessoa precisa, em termos de encaminhamentos também, mesmo o encaminhamento, se for, e nem todas as situações são necessárias, mas precisar de algum tipo de encaminhamento hospitalar, neste caso falamos de psiquiatria, é feito pela nossa parte, para o Serviço Nacional de Saúde, mas a grande maioria das situações passam por nós, e mesmo em termos de tratamento. E aqui o tratamento não são só fármacos, não são só medicamentos. O tratamento aqui também passa pela parte da psicologia, e nós aqui, infelizmente, e em termos de Serviço Nacional de Saúde, a resposta é melhor do que quando eu comecei. Sim, claro. Mas ainda não é a necessária. Estamos muito e afim ao cabo, essa começa por ser a primeira vertente e a primeira estratégia. A primeira abordagem, sim. É esse encaminhamento para a parte da psicologia e algumas situações. Isso já depende de cada situação. Podem precisar ou não de medicação e podem precisar ou não de um encaminhamento imediato para a psiquiatria. Tudo depende da situação em si. Lá está também, tu sentes que é um bocadinho depois a gravidade da própria situação.
que já está. O Sim. ponto em que já está. É assim, temos várias patologias psiquiátricas, não é? Claro. Algumas, efetivamente, são de seguimento da psiquiatria, exclusivamente. Exatamente. E essas são encaminhadas no momento. E tentando dar mais nomes às coisas, algumas situações Exato. mais... Para ser mais sossegar para quem sim, está a ouvir, ansiedade, depressão, são aquelas que nós maioritariamente seguimos. E que tudo vai depender. Podemos sempre fazer este encaminhamento inicial com a psicologia e, eventualmente, e se for necessário, porque as pessoas são muito reticentes e até falar e abordar, porque têm muito receio da medicação, mas Exatamente. a medicação não é obrigatória para toda a gente, não é necessária para toda a gente. Exatamente. E, acima de tudo, não metemos medicação em alguém que não queira fazer medicação. Exatamente. E isso Claro tem de ser que sim. conversado com a pessoa, porque só a pessoa percebendo é que também se vai conseguir estabelecer aqui uma relação terapêutica e ter este sucesso na abordagem. Mas essas patologias seguimos efetivamente, e em caso de insucesso terapêutico, por assim dizer, e isto falo de já estamos a fazer medicação e não conseguimos ajudar aquela pessoa, ou se a situação for efetivamente muito grave, aí sim encaminhamos para o hospital. Desculpem. Por acaso, essa era uma dúvida que eu tinha, que te gostava de colocar, que é quando é que, por norma, lá está, vocês sentem que é necessário encaminhar para a psiquiatria? Sim, no fundo é isto. Aquelas situações pontuais de algumas patologias psiquiátricas, que não estas que costumamos falar aqui, falo de outro tipo de patologias, bipolaridades, esquizofrenias, são outras coisas, isso vai Transtornos de personalidade. vai de imediato para o hospital, para a psiquiatria. Nós aí somos importantes no detectar algum tipo de situação e no encaminhamento, porque passa sempre por nós, na maioria das vezes. Claro. As outras situações, nomeadamente as patologias mais do foro da ansiedade e as patologias mais do foro depressivo, passam muito por nós. E acho que também temos um papel importante e aquela ligação que eu falei que estabelecemos com as pessoas, porque algumas conhecem o seu médico de família há vários anos. Exatamente. E se tiver uma boa relação, isto também é terapêutico. Exatamente. Essa relação em si também é terapêutica. Não vamos conseguir resolver os problemas das pessoas, especialmente porque muitas têm algum clique, algum desencadeante daquelas patologias, situações de vida que não passam por nós, nem que haja medicação que vá alterar. Mas essas passam essencialmente por nós e podemos sempre encaminhar dessas formas, seja pela parte da psicologia, que infelizmente temos uma resposta não é inadequada. A resposta que temos existe, não é suficiente em termos de profissionais. Exato. E nas situações que precisam de medicação também podemos iniciar. Depois aqui depende. Há aqui um escalar de medicação e quando as situações não estão a resolver ou não estamos a ter sucesso com a medicação, em que há um ponto em que é para passar para a psiquiatria, ao fim e ao cabo. E aí tem a ver com iniciei determinada medicação, não resultou, estou a tentar outra vez, não resultou. Exato. E há aqui um patamar, um nível, que não é a maioria dos casos, de situações que acabam por ser encaminhadas. E que encaminhadas para a psiquiatria. Para a psiquiatria. O resto das situações, existem muitas que começam ali e são abordadas ali e não chegam sequer a ir à psiquiatria. Sim. E lá está, e depois também toda a terapêutica e todo o tratamento que também é feito, porque isso depois também é outra coisa que vamos falar à frente, é que muitas das pessoas não têm ideia de que quando se inicia a medicação, o objetivo, grande parte das vezes, é que seja um tratamento, não é que seja uma medicação para a vida, porque há muita gente que tem esta ideia. Este tratamento vocês também acompanham no sentido de, desde o início da toma até ir avaliando como é que está a correr, até efetivamente ao desmame, quando sentem que efetivamente já está, não é, eu não sei se podemos utilizar a palavra tratado, por acaso é uma ideia que eu tenho. É assim, se considerarmos que é uma patologia em si, podemos dizer efetivamente que aquele episódio no fim e ao cabo está tratado, resolvido, como preferimos, estamos a dar a medicação no fundo para tratar, por isso acaba por poder ser. Mas a tua pergunta era outra. Exato, ou seja, se vocês acabam por também fazer todo este caminho, não é? De iniciar a terapêutica, ir avaliando e depois, numa situação em que, as coisas já estão melhores, a pessoa já está estável, já sentimos efetivamente que há aqui critérios para
começar a preparar o desmame, que é a retirada da medicação, depois isso também acompanha todo esse processo. Sim, assim, não posso falar por todos os profissionais, não é? E certamente temos várias pessoas de vários pontos a ouvir e a ver-nos e vão ter experiências diferentes com o seu médico, neste caso. Claro que sim. Mas, sim, iniciando terapêutica e vou agora falar de medicação, porque era isso que estávamos a abordar, porque há pessoas que, mais uma vez digo, não fazem medicação. Mas para aquelas que iniciam, e somos nós a iniciar, acho que tendo nós iniciando temos essa responsabilidade de acompanhar a pessoa. Inicialmente ali num período mais curto para perceber como é que se está a adaptar ou não à medicação, porque muitas vezes não acertamos à primeira neste tipo de medicamentos e temos essa responsabilidade de ver a pessoa nesse curto espaço de tempo para perceber qual é a medicação ou não adequada para aquela pessoa, se é preciso fazer ou não alguma adaptação, seja mudar o medicamento, seja mudar as doses e fazer o seguimento. E sim, há alguns timings que se cumprem em termos de tratamento, na maioria dos casos, e quando sentimos que há que já ultrapassamos ou que chegamos a esse tempo estabelecido e que a pessoa está em condições ou que se sente capaz de diminuir ou parar a medicação, fazemos esse desmame da medicação e avaliamos a situação para ver como é que estão as coisas. Uma coisa muito importante que acho que vamos então se calhar começar a falar aqui um bocadinho dos mitos, não é? E começamos já a desmistificar o primeiro, que o Jorge por acaso já sublinho aqui 2 vezes e eu confesso que eu neste episódio estou um bocadinho a fugir mais da psicologia, a fugir um bocadinho mais para ali para o lado do médico e o lado do psiquiatra propriamente do que da parte da psicologia. E, efetivamente, claro que sim, existem bastantes transtornos, bastantes perturbações que efetivamente não, muitas das vezes, felizmente, não chega a ser preciso a medicação. Está tudo ok em ser necessária a medicação. Sim. Mas existem muitas das coisas que acontecem e muitas das vezes quando a pessoa sente alguma sintomatologia, sim, efetivamente a intervenção psicológica por si pode, claro que sim, ser eficaz. Ou seja, isto para começarmos a desmistificar se calhar uma questão, que é, quando nós temos um problema a nível da saúde mental, não significa que vamos ter que tomar medicação, obrigatoriamente. Não significa. Existem muitos tipos de patologias ou de questões em termos de saúde mental. Especialmente as mais ligeiras. Passam principalmente, e algumas delas têm mesmo como indicação o tratamento, neste caso o acompanhamento por psicologia e determinadas técnicas que são realizadas nesse contexto. Não passam por medicação. A grande maioria delas, nestas fases ligeiras, iniciais passam por aí. Nunca deixa de ter o seu papel mesmo naquelas que têm indicação para fazer medicação. Claro que sim. Continuam a ser duas sinergias importantes no cuidado ao doente. Claro. Mas sim, nem todas as patologias, isto vai depender muito da pessoa que temos à frente, necessitam de medicação, pelo menos naquela fase inicial. Isto é uma coisa que se vai avaliando como é que a pessoa evolui. Exatamente. Tanto que eu costumo falar, não é? Quase que se nós tivéssemos aqui uma cadeia de profissionais que trabalham a nível da saúde mental, claro que não é tudo assim tão direto como eu vou dizer, mas eu às vezes sinto que muitas das vezes o que acontece é um médico de família como a primeira porta, que acaba muitas vezes por o ser. Porquê? Porque todos nós, em princípio, se estiver tudo a funcionar bem com os seus centros de saúde, temos um médico de família e, portanto, por norma, eu sinto que esta costuma se calhar muitas vezes ser a primeira porta a nível da saúde mental e depois, dependendo da sintomatologia, dependendo daquilo que o médico também vai avaliando, a segunda porta acaba muitas vezes por ser a nível da psicologia. E a nível da psicologia, isto é muito importante dizer, nós psicólogos temos o dever e a capacidade de diagnosticar também algumas perturbações e percebermos efetivamente se o tratamento a nível da parte de intervenção psicológica se é suficiente, se está a correr bem, porque muitas vezes, e eu falo para mim, não é? Eu começo processos em que de início há evolução e está a correr tudo bem e chegamos a uma altura em que a pessoa efetivamente começa a piorar e está tudo ok porque há muitas variáveis da vida da pessoa que nós não controlamos e que acaba por ser depois necessário recorrer se calhar à terceira porta. Pode não ser necessário nós recorrermos à terceira porta, que eu aqui falo se calhar da área da psiquiatria, como pode ser necessário, e isto é uma coisa que acho que é difícil para as pessoas perceberem, que pode não ser necessário no início de um processo que vocês começam com um psicólogo, mas mais à frente ser necessário, isso não quer dizer que o processo não esteja a correr bem. A nossa vida nunca para, nós temos imensas coisas a acontecer.
E, portanto, sim, eu acho que, sem dúvida, que se calhar começar aqui uma primeira base com um médico de família ou com uma médica, estamos aqui a falar de médico no geral, também é importante frisar isto, obviamente. Nós estamos de todo a colocar de perto as médicas de família, mas lá está, começarmos aqui por esta base, ser muitas das vezes, se calhar, aqui também não é um filtro que eu quero dizer, mas é a palavra que me está a vir agora. Aqui Ai, não era filtro que eu queria dizer, mas olha, vamos continuar com o filtro. O médico faz a triagem, era isto que eu queria fazer, que eu queria dizer. Acaba quase por ser aqui uma triagem do que é que devemos fazer daqui para a frente, começarmos o tratamento a nível da psicologia e sim, é um dever do vosso psicólogo se ele sentir, e aqui também estou a dizer psicólogo e não psicólogo, se ele sentir que efetivamente o tratamento a nível da psicologia não está a ser suficiente, de indicar-vos e encaminhar-vos para uma terceira porta que pode ser a nível da psiquiatria. Há aqui uma coisa muito importante. Isto pode não acontecer, vocês podem fazer apenas um tratamento a nível da psicologia e nunca chegarem sequer à psiquiatria, nunca chegarem a tomar medicação, como pode acontecer serem aconselhados a. Mas há aqui uma coisa muito importante, se calhamos ao segundo mito que estavas a falar ainda há bocadinho, que é, e eu digo isto muitas vezes aos meus pacientes, as pessoas que eu acompanho, não é por nós aconselharmos as pessoas a tomar a medicação que elas têm que tomar a medicação. Claro que, se nós estamos a aconselhar por alguma razão, é porque achamos, da nossa perspectiva clínica, que deve ser feito. Mas a pessoa tem que se lembrar sempre que, ao fim do dia, a escolha é sempre dela. E que, por muito que nós reencaminhamos para um psiquiatra para te falarem sobre medicação, é sempre uma escolha da pessoa. Obviamente, o que é que nós recomendamos? Que, obviamente, que sigam aquilo que é recomendado pelos os profissionais de saúde. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que as pessoas sentem que quando têm problemas a nível da saúde mental que perdem totalmente o seu controle. Quase que parece que fica entregue às mãos de profissionais de saúde. O que não é verdade. A pessoa continua a ter a sua vontade própria, continua a perceber o que é que quer fazer e a decidir aquilo que quer fazer. Mas não, o que é que nós aconselhamos? Obviamente que se estamos aqui para vos ajudar e genuinamente ninguém vos vai dar indicação nenhuma sem necessidade, não é? Sim. É que vocês sigam a indicação que vos é dada. Mas nunca se esqueçam que vocês não deixam de ter o poder nas vossas mãos de decidir o que é que querem fazer. E que também têm que ter cuidado com este poder. Mas primeiro se acaba de dar espaço, não sei se queres comentar alguma coisa em relação ao que acabei de dizer. Eu julgo que, e falando de há muitos anos atrás, nós já não somos desse tempo, Exato. que neste caso, e falar de medicina, que o papel era ligeiramente diferente e muito mais paternalista. E as coisas eram muito ditas para ser feitas. Exato. Eram mais nesse sentido. Hoje em dia temos um papel, e eu já comecei a trabalhar nesse sentido, não passei pelo outro, em que estamos lá, diagnosticamos, recomendamos, explicamos e a pessoa aí vai decidir o que é que quer para si. Se faz sentido ou não, se quer ou não correr os riscos de não fazer determinado tipo de tratamento e aceitar isso. Aceitar isso. Às vezes pode custar, porque não seria Claro que a sim. nossa recomendação. Claro que sim. Em algumas patologias faz muita diferença. Mas ao fim e ao cabo é a pessoa que tem esse poder e essa decisão. Claro. Passa sempre por ela. Quando falamos de patologias do foro mental, ainda mais importante. Sim. Porque são patologias que não se vêem, apesar de darem sinais. Sim. São São muitos sinais patologias, físicos, muitas das vezes. são patologias que a pessoa vivencia e que afeta a sua vida e a sua qualidade de vida. Mas não é fácil para quem está do lado de fora perceber até que ponto é que, existe essa alteração da vida daquela pessoa. Mas continua a passar por ela, fazer ou não determinada intervenção. Seja o acompanhamento psicológico, que também tem pessoas que não querem. Exatamente. Por acaso, isso, ainda bem que estás a trazer isso. Há muita gente, estamos aqui a falar quase como, ok, há muita gente que pode fugir da medicação, porque no fundo é esse o tema que estamos a trazer aqui mais. Mas sim, também há muita gente, tu sentes isso, sentes que há pessoas que mesmo assim aderem mais à terapêutica a nível da medicação do que às vezes à terapêutica a nível da psicologia. Sim, existem pessoas que preferem ou que sentem essa afinidade e julgo que isto vai depender da personalidade de cada um. Há muita gente que não está habituada a esta abertura, a esta exposição e que não sente que ir ter com alguém que ao fim e ao cabo não conhece e se abrir e falar e ter de abordar determinado tópico não é que não seja benéfico, parece que não se sentem à vontade e então prefere logo
recusar ou não ir de todo, porque eu julgo que não se sente à vontade, porque a maioria, e desde que isto depende sempre, e isto em todas as vertentes, se tiverem uma boa relação com a pessoa com quem estão, acabam por considerar que seja benéfico, efetivamente. Claro, sim. Mas julgo que as pessoas que preferem fazer, há quem prefira fazer medicação, efetivamente, e há quem me diga, efetivamente, que não quer ir aos cuidados da psicologia. Mas acho que é esse, é o desconhecimento do que é, o ter de ir com alguém que não conhece, o ter de abordar determinado tópico, e vai depender da personalidade de cada um. E lá está, eu ia até um bocadinho mais longe, mais do que a personalidade, sim, sem dúvida que a personalidade aqui influencia muito. Eu acho muito que há muitas condicionantes sociais a nível desta questão e nós temos lá estar muito melhores, até eu, desde que comecei o meu curso, enquanto estudante de psicologia até agora, estamos a falar de 10 anos, já se sente muita diferença, efetivamente, mas mesmo assim ainda existe muita reticência em pedir ajuda a um psicólogo. E lá está, eu acho que às vezes para algumas pessoas é menos difícil, vou colocar assim. Se calhar pedir ajuda através da medicação, porquê? Porque não tem de me abrir com outra pessoa, porque não tem ali quase uma solução mais rápida para esta questão que eu estou a passar. Só que é importante percebermos uma coisa, que é, muitas das vezes, esses transtornos e estas questões que existem, e tal como o Jorge disse muito bem ainda há bocadinho, elas surgem por alguma razão. E com a medicação nós tratamos os sintomas, nós tratamos a parte mais física e mais hormonal e etc. de tudo o que acontece, mas muitas vezes estas perturbações e etc. são disputadas por algo que, se não for trabalhado em terapia, a probabilidade de voltar a acontecer é bastante alta. Sim, isto é, e era o que estávamos a falar há pouco e que agora estavas a abordar. A medicação tem um papel importante em um grupo de pessoas. Exato. Mas nunca vai ser, e por isso é que eu disse que só por si poderá não ser o tratamento. Exato. Porque eu vejo muita gente que precisa, que não está capaz de lidar ou não, e que precisa efetivamente de medicação para conseguir dar aquele passo de começar Sim. a resolver estas questões. Exatamente. Mas só resolvendo as questões, e isto é, tem quem seja por causa do trabalho, existem aqui problemas familiares, e a certo ponto o que é necessário hoje em termos de tratamento não quer dizer que seja necessário amanhã. E o facto de já não precisar agora não quer dizer que no futuro não venha a precisar. É toda uma evolução e uma oscilação de humores e de sintomas que a pessoa pode vivenciar. Mas sim. Sim, sem dúvida. E lá está, ou seja, isto é um tema muito sensível, é um tema aqui muito que podíamos estar aqui imenso tempo só a falar sobre esta questão. Mas sim, ou seja, falem com o vosso médico de família se for alguém que vocês sintam confortáveis, desmistifiquem com o vosso médico de família, porque cada vez mais os médicos de família, infelizmente, também têm conhecimento sobre o que é também este processo terapêutico a nível da psicologia, do que são também os benefícios. E eu acho que, tal como a medicação e como tantas outras coisas que nós temos na nossa vida, a terapia é a mesma coisa. Eu percebo que o medo seja muito, percebo que o receio seja grande, mas experimentem. Nós não temos mais nada do que experimentarmos e vermos como é que vai correr. E que, tal como o Jorge dizia ainda há bocadinho, só muito rápido para não estamos aqui a adiantar, ajuda-nos muito, tal como a medicação, e pode acontecer, e há pessoas que ficam muito frustradas quando isso acontece. A medicação, quando é inserida, muitas vezes à primeira pode não ser a correta e está tudo certo. Ou a dose, ou a medicação em si, e está tudo bem. Às vezes ela não resulta porque ainda não encontramos a dosagem, a medicação certa para aquela pessoa naquele momento com aquilo que ela está a passar, e acontece muitas vezes e está tudo bem. Com os psicólogos é a mesma coisa. Vocês podem tentar ir a um psicólogo ou uma psicóloga e à primeira perceberem que, ok, não gostei. E é importante perceberem, ok, não gostei porquê? Não gostei do psicólogo, não gostei da abordagem, não gostei da personalidade da outra pessoa que está do outro lado, não gostei da forma como fui tratado, ou não gostei mesmo de toda a experiência. E experimentarem outra vez, experimentarem com outra pessoa. E eu sei que é duro nós estarmos constantemente a abrir-nos e a expormos-nos a pessoas diferentes. E também se cria um ciclo de frustração nesse sentido. Mas aquilo que eu vos quero dizer é, continuem a tentar, porque efetivamente vale muito a pena. E efetivamente pode salvar vidas, e nós dizemos isto e as pessoas podem achar que é exagerado, mas não é, infelizmente. E
E é continuarem a tentar e é como a medicação, agora fazendo aqui outra vez a ponte, com a medicação pode acontecer o mesmo. Não é? Sim, é como estávamos a falar. As pessoas são todas diferentes. Exatamente. E este tipo de patologias, a medicação, existem vários tipos de medicamentos, vários tipos de terapêuticas e podemos não acertar à primeira. Exatamente. Isto porque o mesmo medicamento em pessoas diferentes Tem resultados tem completamente resultados diferentes. Seja em termos de dose, seja em termos de medicamentos. Porque umas pessoas vivenciam desta forma e outras vivenciam daquelas. Para outras o que é um problema pode não ser para a outra pessoa. Exatamente. E por isso precisamos de ser avaliados, reavaliados e perceber o que é que faz sentido fazer em termos de mudanças. Sim. Tal como estávamos a falar, em termos de psicologia e terapêutica, às vezes não nos identificamos. E é lícito que procuremos alguém com quem nos identifiquemos e que seja benéfico para nós. Claro que sim. E isto em todo este processo terapêutico, que não é só medicação, é Exatamente. todo o resto, toda a envolvência. Falaste aqui uma coisa muito, muito importante. Reavaliação. Isto eu sinto que é uma das grandes questões. Hoje em dia, lá está, é curioso que as coisas vão mudando, já não sinto tanto. Mas eu sinto que às vezes, e na psicologia também acontece a mesma coisa, e vou tentar ser rápido naquilo que quero transmitir, que é, muitas vezes as pessoas são avaliadas, pedem ajuda, obtêm essa ajuda, mas depois esquecem-se de continuar a ir ao médico. E prolongam os tratamentos, não vão ao médico a ser reavaliadas. Temos pessoas que fazem terapêutica há imenso, podemos falar em anos, sem não terem voltado a ser revistas em relação à medicação. E isto é algo que é perigoso e é importante de ser reavaliado. Sim, assim, existe todo tipo de situações. Exatamente. Existem as pessoas que param a medicação muito cedo. Sim, daí eu estar a dizer há um bocadinho quando eu disse aquela questão do as pessoas têm o poder de escolher se tomam ou não tomam, esse poder é muito grande, tanto para o bom como para o menos bom. Sim, e aí acho que se a pessoa tomar essa decisão consciente e informada, isso é a opção da pessoa parar, a pessoa vai parar, é mesmo assim. Apesar de, como disse, temos alguns tempos definidos em termos de algum tipo de tratamentos, mesmo para prevenir que haja recaídas mais graves ou recaídas mais frequentes. Agora, há pessoas efetivamente que estão muitos anos a fazer e pegando em alguns doentes que vamos conhecendo, que vemos que há muitos anos que fazem tipo de medicação neste sentido. Certamente, alguns necessitarão. Exatamente, claro que sim. Porque há pessoas que efetivamente não conseguem fazer a retirada. Exato, e está tudo também ok. E isto não quer dizer que seja um vício pela medicação, mas é porque a medicação os ajuda a vivenciar a vida de uma maneira mais saudável ou mais prazerosa para si. Por isso essas situações sim acontecem em reavaliação. É importante nesse sentido, para perceber quem é que faz sentido estar ou não a fazer, quando é que podemos parar ou não, ou se é preciso mudar alguma coisa. Por isso, exatamente, sim. Porque lá está, eu conheço vários exemplos, infelizmente, que lá está, que são pessoas que pedem a primeira ajuda, continuam com aquela ajuda e não voltam a ser reavaliadas. Isto é algo super importante, temos que perceber que estamos a mexer com medicação, estamos a mexer com questões importantes do nosso corpo e que temos que ir nos reavaliando. Tal como a psicologia, que há algumas pessoas que felizmente têm a coragem de dar o primeiro passo, dão o primeiro passo, têm algumas sessões, sentem-se bem, um bocadinho como a medicação estavas a falar há bocadinho, e depois acabam por não voltar às sessões. E isto também temos que ter aqui algum cuidado, tal como eu já estava a dizer que com a medicação também acontece que há timings para a medicação resultar e de fazer efeito, com a terapia é igual. Ou seja, a pessoa é importante, no fundo, é que se comprometa consigo mesma, a partir do momento em que eu me comprometo em querer trabalhar em mim mesma e tratar de mim mesma, que o faça do início, o meio e o fim. E é algo que eu sinto que às vezes há essa dificuldade. Claro que às vezes também se fala aqui em questões económicas e é difícil porque também se coloca aqui pelo caminho. Mas lá está, no fundo é isso que nós já também eu principalmente também quero transmitir, que é quando vocês decidem e que já estão prontos para cuidar da vossa saúde mental, comprometam-se desde o início, do meio até ao fim desse tratamento da saúde mental. Aliás, para mim não há tratamento de saúde mental, não tem um fim. Mas pronto, mas que acompanhem e continuem a ser reavaliados no sentido em que for necessário para não acontecerem estes tipos de casos. Por outro lado, também há pessoas que têm que tomar medicação quase farmacrónica e que está tudo ok, porque não há problema nenhum, tal, eu costumo dar muito este exemplo, não é? Há pessoas que são insulinodependentes e aceitam serem insulinodependentes e está tudo ok. Mas se eu tenho que ter uma medicação crónica a nível psiquiátrico,
ou são medicamentos para a cabeça, ou eu tomo isto escondido, Sim. ou eu não conto a ninguém, ou ninguém pode saber que eu estou dependente Sim, desta medicação. essa vergonha Sim. e esse tabu. E daí Exatamente. ser efetivamente um assunto mais difícil de abordar, porque ainda não existe essa naturalidade de abordar este tipo de Exatamente. situações. Sim. Tomar para a vida não é o ideal, não é Claro. o expectável, Exato. mas claro que a pessoa não estar bem, não conseguir fazer a sua vida, Exatamente. isso também não é o expectável. E temos Exatamente. de pesar aqui o que é mais importante, o que é mais benéfico Sim. e quais são, neste caso, o que é que pode correr mal, Claro. estando ou não a fazer e Exatamente. determinada terapêutica. Isto é muito caso a Claro caso. que sim. E lá está, eu aqui até posso dar aqui um exemplo pessoal. Vou tentar também ser muito rápido para não estar aqui a estender muito. Eu também, e já tinha partilhado aqui no podcast, eu desde os meus 17 anos que iniciei a medicação psiquiátrica e já passei aqui também por várias fases. Porque felizmente já comecei, terminei tratamentos e já tive várias fases ao longo destes quase 11 anos. E portanto já aconteceu aqui várias coisas, já foi mudando muita coisa. E, efetivamente, eu neste momento já estou a tomar medicação psiquiátrica há algum tempo. Porquê? Porque eu preciso neste momento. Estou numa fase da minha vida e faço psicoterapia e continuo a ser acompanhada. Felizmente já estou numa fase em que estou num período mensal, portanto quer dizer que já estamos numa fase mais avançada do processo. Mas continua a ser necessária a medicação. Para mim também foi difícil em eu aceitar que precisava. E foi difícil em eu perceber que, ok, mas é suposto ser um tratamento, não é suposto eu andar sempre a precisar de medicação. Mas eu cheguei a uma altura que eu prefiro ficar então com a medicação e seguir, porque às vezes era eu que propunha mesmo ao meu médico querer deixar a medicação. E depois, mais tarde, acabava por, passados uns meses, lá estava eu a ter outra recaída e efetivamente as coisas a acontecerem outra vez. E eu tomei essa decisão, obviamente, juntamente, neste caso, eu sou acompanhada por um psiquiatra, juntamente com o meu psiquiatra, que aquilo que é melhor para mim, e curiosamente já dá uns meses, bons meses para cá, que está tudo bem e eu estou a tomar medicação já há mais tempo, já há mais dos 6 meses, que muitas vezes é Sim. a média dos 6 meses, tratamentos, 9, não é? depende das situações. Exatamente. Já estou a tomar há mais do que isso. Se é muito difícil, é porque nós sentimos que eu devia conseguir viver sem isto, eu devia conseguir, por mim, conseguir trabalhar esta questão. Mas a minha questão é, se eu me sinto bem, se eu estou a fazer tudo o que posso também a nível da psicologia para estar bem, e se mesmo assim o meu corpo está-me a indicar que precisa disto para eu estar a viver a minha vida de uma forma mais tranquila, eu tenho que colocar, obviamente, no peso da balança todos os lados, não é? Porque a medicação também tem o seu lado menos positivo, por assim dizer. Mas se é isso que eu preciso para estar bem, então é isso que eu vou fazer para estar bem. E eu acho que é isto que não se fala. Daí eu fazer muitas vezes a comparação com os insulinodependentes. Muitos insulinodependentes nem sequer questionam se devem ou não tomar a medicação. Porque é que nós o fazemos quando é medicação psiquiátrica? E então eu acho que é muito importante, e isto também pode ser ajudado pelo vosso médico de família, pelo vosso psicólogo, pela vossa psicóloga, esta desmistificação da medicação, que está tudo bem em ser tomada. E está tudo bem em ser tomada durante mais tempo, menos tempo, que aquilo que a pessoa precisar. Importante é que vocês estejam bem. E a medicação é algo, um tema sensível, a nível, seja qualquer tipo de medicação que seja, mas nós temos que colocar as duas coisas no prato da balança. E no final do dia, o vosso bem-estar é a vossa prioridade. E, portanto, se é isso que vocês necessitam para estarem bem a longo prazo, então que seja. E nós acabamos por também nos adaptar um bocadinho a isso. Sim, o objetivo é sempre o bem-estar. Exatamente. E aqui vamos ter de perceber como é que vamos atingir este bem-estar e Exatamente. quando é que faz sentido ou não. Qualquer uma destas abordagens. Mas nada disto é estanque, nada disto é igual. Exatamente. Mais uma vez, a importância de reavaliar. Exatamente. Porque há menos bons, há menos maus. Claro que sim. As coisas são mesmo assim. Todos os nossos dias são diferentes. E há dias que nos atiram lá para baixo, há dias que nos deixam cá para cima. E o nosso humor é igual. Nunca é o mesmo todos os dias. Exatamente. E vamos ter alturas em que vamos estar melhor e alturas em que vamos estar pior. E esta Então, reavaliação é importante exatamente, mesmo para acompanhar essas flutuações. para claro acompanhar que estas sim. flutuações Claro e quando que é que sim. faz sentido ou não Continuar. e Claro. fazer este tipo de abordagens. Claro que sim. Olha, vamos entrar aqui então só nos mitos mais especificamente que nós ouvimos muito e eu ouço imenso. E este episódio é curioso que eu gostava mesmo de fazer este episódio e estamos a fazê-lo porque
Este tema surge muitas vezes em consulta e surge com muitas pessoas e há muitos mitos específicos. Ainda esta semana eu tive mais do que uma sessão a falar sobre isto, a desmistificar a medicação, também porque assim, não deixa de ser para algumas pessoas curioso, mas para nós já não é propriamente curioso a fase do ano em que nós estamos a passar. Também há uma sazonalidade que também muitas das vezes aqui promove que há algumas perturbações, nomeadamente mais ali a nível das perturbações mais depressivas, que acabem por ficar um bocadinho mais ou seja, mais estava a faltar a palavra, mais presentes nesta altura, não é? Por causa da altura do ano, menos luminosidade, dias mais curtos. Sim, as pessoas estão mais em casa, estão menos distraídas, há vários fatores nesta altura do ano que levam a esse tipo de ocorrência. Exatamente. E eu sinto, pelo menos em prática clínica, por acaso não sei se tu sentes isso, que nestas alturas efetivamente há aqui uma subida e então parece que há aqui alturas que nós temos que desmistificar um bocadinho mais isto é mais recorrente nas sessões e eu sinto que agora estou a passar essa fase. E portanto eu senti que era mesmo também a altura ideal de trazer este episódio, porque há muita gente que tem esta dificuldade e às vezes lá está, eu sou psicóloga daquela pessoa e então a pessoa pode pensar, ok, tudo bem, eu percebo o que é que estás a vir e respeito e compreendo, mas tu és a minha psicóloga, tu vais-me querer fazer, ou seja, vais-me querer ajudar, é que eu aceite. E por isso é que eu queria trazer o Jorge, porque algumas pessoas vão estar a ouvir que são acompanhadas por mim, outras não, obviamente, mas para vocês perceberem que não é só o vosso psicólogo ou a vossa psicóloga ou o vosso médico de família ou médica a tentar aqui indicar-vos e fazer-vos perceber que se deram-vos essa indicação é porque vocês provavelmente necessitam dessa terapêutica, perceberem que efetivamente é necessário desmistificar aqui algumas coisas, que é verdade, que nós temos fatos científicos e empíricos a suportar coisas que nós vamos aqui falar, que muitas das vezes nas pessoas parece que não são suficientes por todos os mitos que já se construíram durante tantos anos sobre a medicação. Parece que às vezes esses anos todos de mitos são mais fortes do que os dados científicos e empíricos que nós já temos há anos. Sim, há mitos, há tabus, há toda uma série de motivos pelo qual as pessoas evitam. Nomeadamente, ainda há bocado usaste a frase, problemas da cabeça ou medicação da cabeça. Isso traz logo uma conotação negativa. A mesma questão pelo qual às vezes, e é lícito uma primeira abordagem, que a pessoa decide ir a um psiquiatra. Está no seu... Por norma aqui, quase garantidamente, vai ter de ser no privado, porque a primeira abordagem para seguir para o hospital passa por nós na maioria dos casos. Mas a pessoa é lícita, querer ser tratada onde quiser. E pode recorrer ao psiquiatra se for essa a sua intenção. Mas isto e agora perdi-me um bocado. Não faz mal. No meio da conversa, porque estávamos a falar de... agora também perdi. Ai meu Deus. Estávamos a falar... Os nossos espectadores sabem do que é que nós estamos a falar. Agora aqui quem está a gravar é que se esquece. Estávamos a falar dos mitos e dos tabus. E acaba por ser muito, muito essa questão. É o tabu ter um problema de saúde mental porque ninguém quer admitir. Sem dúvida. Estes problemas têm de ser vistos tal como os outros. Tal como as outras doenças, seja hipertensão, seja diabetes, o que seja. É uma situação que precisa de uma abordagem e de um tratamento, seja ele em que âmbito for. Exatamente, claro que sim. E lá está, entrando aqui nos mitos, vamos entrar aqui num primeiro que é muito falado e que as pessoas falam muito, que é esta questão de medicação psiquiátrica vicia. E junta-se aqui com outro mito também muito falado, que é, então, já vamos falando, obviamente que já vamos falando aqui sobre algumas coisas, que é, eu começo a tomar medicação psiquiátrica e pronto, eu vou tomar medicação psiquiátrica o resto da vida. Há muitas estas duas coisas. Sim, é assim, a parte da medicação psiquiátrica para a vida já fomos abordar e acho que está bem. Acho que está aqui bem, está bem explicado. E de forma simples, não é para a vida, é enquanto for necessário e para quando for necessário. Não quer dizer que as pessoas não tenham recaídas, que não façam um determinado período, parem e eventualmente voltem a precisar. E como dissemos, há pessoas que precisam de medicação mais crónica, está tudo bem, lá está, colocando nos pratos da balança, os benefícios é o mais e os riscos. importante, é que as pessoas estejam bem. Mas não tem de ser para a vida, e a grande maioria dos casos não é para a vida. E a questão do vicia. Existem alguns medicamentos, efetivamente, que podem causar algum tipo de adição, não é? Mas a maior parte deles são usados com... Não é cuidado a palavra que eu quero usar, mas são usados com cautela. Exatamente. São iniciados
para um determinado período Exato. e depois com o seu desmame. Não é suposto manter esse tipo de terapêuticas. Mas Exatamente. eu gosto de pensar sempre que o mal-estar, o não fazermos tratamento, não nos sentirmos bem, também vicia. Uhum. Uh, Sem dúvida. e por isso acho que há um certo momento para tudo. E Claro. nem todos os medicamentos viciam. Uhum. Não é esse o intuito. E acho que iniciando com cuidado, tomando conforme prescrito e depois Exatamente. tirado no timing certo, que têm de ser utilizados. E se foram iniciados é porque eram precisos. Claro que sim. E lá está, ou seja, nós sabemos, e estávamos a falar disso ao início, nós sabemos que ali na classe das benzodiazepinas que efetivamente há uma maior dependência e não tanto nos antidepressivos como algum. Eu acho que isto é uma coisa que as pessoas às vezes acham, que é, são os antidepressivos é que causam mais dependência do que as benzodiazepinas. E vamos cá trocar isto por se calhar uma Ok. linguagem um bocadinho mais, Assim, mais compreensível. eu julgo, e falando de classe, e não queria muito entrar Sim. por aí, de falar de medicamentos em específico, mas falando de benzodiazepinas, as pessoas gostam, mas têm mais tendência a tomar, porque têm um efeito mais imediato. Imediato. Exato. Mas esse não é, na maioria das vezes, Aquilo que nós o queremos. tratamento. Não Exato. quer dizer que não faça parte do tratamento. Claro, claro, e pode fazer parte, como é Mas óbvio. então tem essa tendência a esquecer os antidepressivos, nesse caso. Uhum. E Que a algum... toma tem que ser Sim, diária, regular. exatamente. E alguns também vão ter maior facilidade ou não em serem retirados. Sim, claro que sim, obviamente. Não são só as benzodiazepinas. Claro que sim. Um, Claro. mas isto há de todos. Há uns que custam mais ser retirados, outros que custam menos. Exatamente. Mas acho que o importante é fazer o tratamento conforme Claro que sim. está Como está prescrito descrito. e Exatamente. sendo acompanhado para perceber qual é o momento certo Claro. para fazer algum tipo de ajuste ou Exatamente. retirada. Isso às vezes é difícil, porque as pessoas têm tendência a fazer aquilo com o qual se sentem melhor. Sim. E às vezes não é propriamente o mais correto. Exato. Eu acho que aqui a questão é, ok, sim, vamos pôr em pratos limpos. Alguma medicação psiquiátrica pode causar dependência. O que é importante? Vocês provavelmente não vão sentir esta dependência se vocês tomarem a medicação de acordo com como ela é prescrita e se continuarem a ser reavaliados e continuarem a fazer as coisas tal e qual como foi indicado. Em princípio, vocês não vão sentir esta dependência. Esta dependência pode ser sentida em vários casos, num deles, que é infelizmente o que acontece muitas vezes, Sim. é que as pessoas de um momento para o outro retiram a medicação. Sim, E aí sim, se já estiverem a isto tomar vai há um sentir. determinado período de tempo, Claro. vão sentir essa falta da molécula, do Claro, medicamento, exatamente. por assim dizer. Por isso é que fazemos uma descida gradual Para não até, sentir parar tanto. até parar a medicação. Exatamente. E essa é a parte mais importante. Claro. Mas se está a ser tomado porque tem um intuito e com um objetivo para um determinado tempo, e depois para ser parado. Não vai ser para a vida, mais uma vez. Exatamente. Ou seja, isto para dizer o quê? Que sim, a dependência existe, pode existir em alguns tipos de medicamentos e pode, lá está, as pessoas são diferentes, somos todos diferentes, organismos diferentes, mas muitas vezes esta dependência só é sentida, ponto 1, se vocês retirarem a medicação de forma indevida, ponto 2, sim, no desmame pode haver ali alguns efeitos secundários, Sim. mas a ser feito muito gradualmente, muitas vezes quase nem se sente este efeitos secundários. Portanto, ok, pode causar dependência, mas se nós também formos ver por outro lado, existem imensas coisas na nossa vida que causam dependência e que nós, sobre essas coisas, nós não questionamos. E vou dar aqui dois exemplos muito rápidos. Isto que eu tenho na mão, não é? Ecrãs, tecnologias. Nós também criamos vícios e dependências destes tipos de coisas que neste momento estão à nossa mão a qualquer momento do dia através do telemóvel. Também causam dependência, também nos causam mais bem-estar quando estamos a usá-lo e nós não pensamos muito sobre isso. Por exemplo, outra coisa, e ou seja, isto para dizer o quê? Se nos retirarem o telemóvel do nada, e vocês não puderem pegar no telemóvel durante uma semana, vocês também vão sentir a falta. Vocês também vão sentir, lá está, a consequência de retirarem aquela coisa que vocês estão dependentes de. E outra coisa, por exemplo, alimentos mais processados ou com mais açúcar. Nós se consumimos mais diariamente, se do nada vocês se virem numa dieta hiper restritiva por alguma razão que têm que retirar aquilo de repente, vocês também vão sentir esses efeitos. Ou seja, isto para dizer o quê? Muitas das vezes esta questão da dependência vai logo só para a medicação psiquiátrica e há tantas outras coisas na nossa vida que nem pensamos sobre isso e que também criam dependência. Sim, acho que o ponto é
a medicação não é metida ou iniciada de ânimo leve. Exatamente. Foi pensado, foi estudado e Exatamente. está a ser iniciada por um motivo e para um momento específico. Exatamente. E desde que isto seja feito de forma acompanhada pelo seu médico, seja psiquiatra, seja um médico de família, é indiferente aqui, ela deve ser tomada de acordo com o que está prescrito, Exato. por assim dizer. E pronto, acho que fazendo esse início e esse desmame, teve o seu momento e esperançosamente, e não é esse de todo o intuito, não é para a vida. Exatamente. E provavelmente não vão sentir esse tal efeito Sim. de dependência, como estávamos a falar. Outra coisa que também se fala muito, que é, ok, mas se eu começar a tomar medicação, eu vou sentir que vou perder a minha personalidade. Ou alguém me dizia também no outro dia, numa sessão, eu sinto que então, quando eu começar a tomar medicação, a felicidade que eu sinto não é verdadeira. Isto é mentira. Ok, sim, esse último raciocínio é curioso. Nunca tinham exposto desta forma e eu achei super curioso. É curioso. Agora falando da personalidade, cada um de nós tem a sua personalidade, não é? Exatamente. E ela tem oscilações. Acho que não somos a mesma pessoa todos os dias, mas não vivenciamos Sim. as coisas exatamente da mesma forma todos os dias. Sim, mas aí depois também é importante distinguirmos duas coisas. Uma coisa é a personalidade, e que essa sim, ela é fixa e vai sendo construída ao longo da nossa vida, principalmente ao longo ali do início da nossa vida, até à adolescência, início da vida adulta, e por norma a nossa personalidade a partir da vida adulta até ao fim, claro que pode ir tendo alterações, mas a personalidade não muda. A personalidade fica ali mais estável, e claro, pode ir mudando, e muitas vezes, infelizmente, acontece quando temos, por exemplo, acontecimentos de vida muito marcantes, e efetivamente a personalidade pode mudar um pouquinho, mas por norma isto para dizer que a nossa personalidade não muda assim tão facilmente e é uma coisa muito estável. Claro que nós depois temos o temperamento, a nossa forma de reagir às coisas. Isso, efetivamente, sim, o nosso temperamento pode mudar muito, e, efetivamente, e pode flutuar imenso com muitas coisas. E depois também temos as nossas emoções, que era isso que esta pessoa no fim estava a falar. Felicidade, alegria, etc. São emoções que são outras coisas também completamente diferentes. Sim, e passando para a parte que estamos a falar da medicação, poder fazer essas oscilações. Eu acredito e vejo que a pessoa que sendo determinado problema ou determinada patologia Exato. for mental, só por si já está a ter uma alteração do seu estilo de vida e aqui falando das suas emoções ou da maneira como vivencia. Por isso, neste caso, não pela medicação, mas pela mas perturbação, pela perturbação em si. E por isso acho que temos de ajudar essa pessoa e o objetivo é passar a que tenha uma vida mais feliz, mais saudável, claro, o que seja, e que volte ao seu, não quero dizer normal, não é a palavra certa, mas ao mas seu basal. Exato, mas lá está. Por assim dizer. É curioso o que estás a falar de voltar ao seu basal. Se esta questão no medo às vezes é a personalidade é o vosso basal. O que é que acontece? Quando nós estamos com alguma perturbação, infelizmente há muitas alterações químicas no nosso cérebro que levam a que o nosso temperamento, as nossas emoções estejam desreguladas e a funcionar de uma outra forma. E que nós, se calhar, às vezes aí sim já não nos identificamos tanto, que já não parecemos a pessoa que somos. Por exemplo, alguém que tenha uma personalidade muito extrovertida, vamos por aí. Efetivamente, depois, quando isto acontece, muitas das pessoas ficam mais introvertidas e é normal. Sim, tem uma alteração só como quem diz, pela perturbação em si. Nada tem a ver com medicação. E o que é que às vezes acontece? A medicação às vezes ajuda-nos a nós voltarmos-nos a sentir mais nós. E é esse o objetivo. Agora, todos os medicamentos têm efeitos adversos. Exatamente. E mais uma vez eu friso a importância da reavaliação, porque é por isso que ela serve. Às vezes estes efeitos adversos podem não ser bons ou não ser benéficos para nós. E nomeadamente, esse é um dos problemas e as pessoas falam muito, não querem estar a dormir. É assim, sim, que isso é outro dos mitos que eu tinha aqui também, que é, ok, então quando nós costumamos a tomar medicação, ficamos dopados. Há muita gente que fala nisto, não é? Se ficamos sedados com a medicação. Isso tem a ver muito com a dose. Há algumas patologias muito específicas
Precisam de doses mais altas, em que isto vai ser, se calhar, uma situação Sim, pode acontecer. presente, mas na maioria dos casos não é esse o nosso objetivo. Claro. Às vezes é preciso reavaliar para perceber que aquela dosagem está demasiado alta ou que aquele medicamento não está adequado àquela pessoa, para evitar esses efeitos. O objetivo não é esse. Claro. Mas não quer dizer que neste processo, nesta caminhada, nesta escada terapêutica, Que não possa que acontecer. não possa acontecer, que nós tenhamos de reagir e intervir. Claro. Mas não é esse o objetivo. Exatamente. E, a meu ver, não é dessa forma que queremos que as pessoas estejam. Exatamente, claro que sim. Agora, há muitas situações e isto tem de ser avaliado caso a caso. Claro que sim. Mas não é esse o objetivo. E não é essa normalidade, não é isso que costuma acontecer na grande parte das vezes. Não é essa a normalidade e vamos colocando o que for necessário, Claro. gerindo estes sintomas e estes efeitos adversos para que a pessoa se sinta bem. Exato. É esse o objetivo, que a pessoa se sinta bem com a medicação que está a fazer. Claro, se estiver a fazer medicação, mas é disso que estamos a falar. Exato, agora. neste momento é disso mesmo que estamos a falar. E lá está, ou seja, nós não... Lá está, e mesmo até no percurso de adaptação à medicação, sim, às vezes há uma maior sonolência. Há medicamentos específicos que até nos causam um bocadinho mais de sonolência às vezes, mas não, muita gente também fala do vou andar como um zombie. Não, normalmente não é isto que acontece. E o que as pessoas às vezes se calhar não pensam tanto é isso como tu dizes, que é, se isso está a acontecer, das duas uma pessoa está com uma dosagem muito alta que era necessária, ou então, e que lá está, a pessoa antes ainda estava bem pior do que está agora, ou então a dosagem de medicamento, o que for, pode não estar correto para aquela pessoa naquela situação. Então o que devem fazer não é parar de tomá-lo, é recorrer ao mesmo médico a que começaram a medicação e dizer, isto está a acontecer, o que é que posso fazer para me sentir melhor? Sim, e estamos a falar de sonolência e tínhamos de estar a falar de outros efeitos. Claro. Porque há efeitos nomeadamente no apetite. Sim, há efeitos exatamente, também falamos do peso, por exemplo. Há efeitos nomeadamente na libido sexual. Sim, há também, efeitos. sem dúvida. Tem de ser medido o que é importante para aquela pessoa em específico. Exatamente. Para nós percebermos qual é o tipo de medicamento que está adequado. Exatamente. E há pessoas que valorizam mais umas coisas do que outras. E por isso isto é tudo muito personalizado, ou deve ser personalizado nesse sentido. Exatamente. E reavaliado, para que a pessoa se sinta, acima de tudo, o objetivo é que a pessoa se sinta bem, capaz de prosseguir com a sua vida e ultrapassar este momento. Claro. Não é de todo os efeitos adversos que estamos a referir. Só uma nota muito importante que eu já estava aqui a falar, estava-me a lembrar. Sim, estas questões todas podem acontecer e efetivamente também em relação ao líbido e ao apetite, etc. E que muitas vezes, por exemplo, também dizem que a medicação psiquiátrica engorda, por exemplo. A medicação psiquiátrica não engorda, pode fazer se calhar um aumento do apetite, por exemplo. Sim, isto é, depende dos antidepressivos, sim, neste caso. Claro. Mas alguns efetivamente têm um perfil diferente e que não causam esse aumento de apetite e que, consequentemente esse... Exatamente, ou seja, é importante, eu acho é que nós retirarmos isto. A medicação faz isto. Não é a medicação que faz isto. Pode fazer, e são alguns tipos de medicação que pode fazer e depois depende do organismo das pessoas. Isto tem de ser avaliado, conversado. Por isso é que isto convém ter uma relação de confiança e conseguir ser conversado e perceber o que é importante para cada um. Instituir a melhor abordagem para aquela pessoa que temos à frente e ir reavaliando. Claro. Uma coisa muito importante é que, claro, no caso, por exemplo, da médico de família, como o João estava a dizer muito bem, as pessoas muitas das vezes já conhecem aquela pessoa, já conhecem as suas rotinas, o que é importante para aquela pessoa, mas é importante lembrarmos-nos de uma coisa. Se para nós, por exemplo, para ti que estás a ouvir, estás a pensar a começar aqui a pedir esta ajuda e efetivamente já te falaram em medicação e tens receio de, por exemplo, vir a ter mais apetite e ganhar peso, a tua vida sexual, que para todos nós é uma questão muito importante, tens receio que ela venha a ser afetada por este tipo de medicação, por exemplo, a sonolência, precisas ter energia para o teu dia a dia que todos nós precisamos. O que é importante? Claro que o médico pode nos conhecer bem, mas nós aí também temos que ser os agentes ativos de dizer, olha, eu preciso de falar consigo que isto e isto são variantes importantes para mim. Porque assim é que o médico vai saber o que é que tem que ter mais em consideração quando está a indicar a medicação que deve ser tomada. Isto é, acima de tudo, a pessoa tem de se conhecer melhor, ou há de se conhecer melhor. Exatamente. Do que nós. Conhecemos algumas vertentes, mas não conhecemos todas. Não conhecemos todas. Claro. E a pessoa, sim, vai saber valorizar
aquilo que lhe é importante ou não, e esse tratamento não é chapa 7, por assim dizer. Exato, É muito personalizado. Chapa 5. Eu agora é que reparei, eu sei, não, espera, chapa 5. Mas sim, Não, é isso mesmo. Ou seja, acho que é importante haver esta abertura, haver esta conversa e dizer também o que é importante para nós e não estar à espera que os médicos saibam o que é importante para nós. Nós temos que ter essa abertura, nós temos que ser nós a dizer, nós a falar, porque os médicos não sabem tudo sobre nós e está tudo ok. E irmos tentando, lá estar aquilo que íamos dizer, ir reavaliando sempre. Sim, essa é uma palavra muito, Sim, muito vamos ter utilizada muitas vezes, aqui mas hoje. é verdade, reavaliar. E eu acho que sem dúvida que é uma coisa muito importante. Um, Dois mitos que estão muito próximos e entretanto já estamos quase a fechar. É esta questão de os medicamentos muitas vezes são uma muleta e isto significa que eu não consigo resolver os meus problemas sozinhos e tomar medicação é um sinal de fraqueza. Ok. É assim. Ser uma muleta pode ser bem interpretado, pode ser mal interpretado. Exatamente. Se eu fizer uma entorse, se eu fizer uma fratura, eu vou precisar de usar uma muleta. Isso não é sinal, isso não é sinal de fraqueza, não há mal nenhum. O nosso objetivo aqui, e iniciando a medicação, é porque aquela pessoa necessita para poder ter capacidade de prosseguir com a sua vida ou de ultrapassar determinada situação ou dar a volta ela. Nunca vai ser a medicação que vai dar a volta a nada. Claro que sim. É apenas, e aqui eu utilizo bengala ou muleta como uma coisa benéfica, como uma ajuda, não como um ponto negativo. Exatamente. Mas é para nos ajudar a conseguirmos ter uma melhor percepção do que é que se passa à nossa volta, do que é que estamos a vivenciar, porque às vezes naquele turbilhão de emoções nem isso conseguimos perceber e isto pode-nos ajudar, se for indicado neste caso, e ajudar a que nós consigamos ultrapassar. Não vai ultrapassar por nós. Exatamente. E o outro ponto? Sim, era a questão de sentirmos-nos fracos e da questão da muleta. Mas era o que estavas a dizer, ou seja, é tão curioso como nós aqui olhamos para a muleta como uma coisa má, mas toda a gente sabe que se tiver uma entorse no pé, muito possivelmente vai andar de muletas. Sim. E ninguém diaboliza as muletas. Ninguém diaboliza as muletas. Porque é que nós vamos estar a diabolizar as muletas quando estamos a falar de medicação? E em qualquer outro tipo de patologias, estamos a falar de problemas de, seja a parte do colesterol, por exemplo, em que, e eu gosto de ver sempre quase todos os tipos de patologia, não pensar só na medicação, a meu ver, os estilos de vida e estas alterações são mais importantes. Claro que e muitas das pessoas não conseguem acrescentar, aí estou a falar de colesterol em específico, a parte do exercício, a correção alimentar, para que consigam controlar esta situação sem medicação. Mas ninguém aqui interpreta a medicação para o colesterol como uma muleta, como algo que não é benéfico. Exato. E nesta situação é igual, são só patologias diferentes. E estamos a falar de medicação outra vez, ou seja, é exatamente igual. E lá está, é um excelente exemplo. E portanto, sim, de certa forma podemos interpretar que isto é uma muleta, mas está tudo bem. Nós precisamos das muletas temporariamente, lá está, tal como temos quando temos um entorse ou algo do género. Portanto, há pessoas que efetivamente precisam, infelizmente, não é, de um maior longo prazo, porque tem alguma coisa efetivamente mais prolongada, mas não é este o caso que estamos a falar. Normalmente elas são temporárias, servem para nos ajudar e se é para nos ajudar a andar melhor, é exatamente como na medicação. Se elas nos ajudam a estarmos melhores, está tudo bem. Qual é o problema de andarmos com uma muleta? Sem dúvida. Em relação à fraqueza, a sermos fracos porque tomamos medicação. É assim, e puxando o exemplo de outra vez da parte de colesterol e alimentação, aí o raciocínio teria de ser exatamente o mesmo, porque não conseguimos fazer aquele processo de mudança da alimentação, do exercício. Às vezes precisamos de ajuda e aqui é tal igual como qualquer outra das doenças, qualquer outra das patologias. Nós não somos fracos por aceitar ter de fazer medicação, acho que pelo contrário somos fortes por conseguir dar aquele primeiro passo, ir à procura de ajuda, seja ela no que sentido for, da terapia, da psicologia, da medicação, de estar a ter esse acompanhamento médico. Acho que somos fortes por nos abrirmos nesse ponto e por iniciarmos este processo e esta caminhada, mais do que o outro sentido. Exatamente. Acho que tem de ser visto dessa forma. Sem dúvida. E com a psicologia acontece muito. Também se fala muito nisto na terapia, que a terapia é fraqueza. Não. É o que eu digo, muitas das vezes.
Nós todos temos problemas, nós todos temos questões e eu continuo a ser da opinião que nós todos deveríamos, em algum ponto da nossa vida, fazer terapia, porque a terapia pode ser bastante benéfica a ajudar-nos. Porque lá está, e isto também é importante, ao contrário da medicação, a terapia não é só em casos de patologia. A terapia pode ser utilizada em casos de prevenção, por exemplo, em muitos outros casos, e não tem que ser só tratamentos de patologias. Não há problema nenhum em nós pedirmos ajuda a alguém. Alguém especializado para nos escutar, para nos ajudar, para nos dar técnicas, para nos dar estratégias, para nós conseguirmos viver melhor com algumas coisas. E está tudo certo, não há problema nenhum. Isso não significa que nós somos mais fortes ou fracos mentalmente ou psicologicamente. Não. E eu sei, por exemplo, a gente também fala dos amigos e os familiares. Sim, ainda bem, e eu acho maravilhoso que vocês tenham essa rede de suporte. Não é a mesma coisa. Estamos a falar de um acompanhamento profissional e estamos a falar de pessoas que estudaram para conseguir dar-vos este acompanhamento e que é efetivamente diferente e que a transformação que ele vos pode dar é efetivamente diferente também. E portanto, isto para dizer o quê? Tal como a medicação, também a terapia não é sinal de fraqueza. E pegando no que eu estava a dizer, nós todos temos problemas. A grande diferença entre as pessoas que vão à terapia e aquelas pessoas que têm problemas e muitas vezes não vão à terapia, e como eu já dizia há bocado, isto não é chapa 5, infelizmente há pessoas que não vão à terapia porque não podem e não porque não querem, mas as pessoas que não querem, porque acham que são fracos ou etc., a única diferença é entre as pessoas que vão e não vão, por quererem ou não quererem, não é a pessoa que está em terapia que é mais fraca. Não. Essa pessoa foi a mais forte que teve coragem de dizer eu não estou bem, ou eu preciso de ajuda neste sentido, e eu vou à procura dessa ajuda. Esta foi a pessoa mais corajosa. E não quer dizer que foi a pessoa mais fraca de tudo. Se nós queremos ir por aí, então é até o contrário, até foi mais corajosa. Mas quem também não pede ajuda de nós também não devemos dizer que é a pessoa mais fraca. É a pessoa que está no caminho. E esperemos que um dia essa pessoa seja capaz de atravessar este caminho e que ser capaz de pedir ajuda. Mas eu acho que nunca é suficiente nós sublinharmos isto. Não é sinal de fraqueza. Se houver sinal de alguma coisa em pedir ajuda, é sinal de força, é sinal de coragem, é sinal de amor próprio, de querer trabalhar na própria pessoa, de querer cuidar de si mesmo. E portanto, não há fraqueza nenhuma em pedirmos ajuda. Nunca. E acho que podemos fechar por aqui. Eu acho que pedir ajuda, seja ela qual for, a que médico for, a que profissional for, pedir ajuda nunca é fraqueza. É importante. Deve ser feito sempre com comprometimento desde o início, durante e o fim. E deve ser feito porque nós somos seres humanos. Nós não vivemos numa bolha, nós precisamos uns dos outros e nós às vezes podemos precisar de ajuda. E está tudo bem em precisarmos de ajuda. Sim, é o primeiro passo, é esse. É perceber que precisamos de ajuda, pedir ajuda e deixar-nos guiar neste processo terapêutico entre aquilo que nos faça sentido Claro. ou não. Mas, sim, acima de tudo, somos fortes ou temos força por perceber e dar este primeiro passo que muita gente não tem coragem por esta vergonha, por este tabu. Exato, exatamente. Acima de tudo. E não, Sim. às vezes só podem pensar em fraqueza porque estamos a admitir que temos esta situação. Exato. Porque esta situação está a ser falada. Mas esta situação já existia. Só está a ser metida cá para fora para tentar ser resolvida. Isso é um sinal de força, não é um sinal de fraqueza. Exatamente, tal e qual. E lá está. Não é... Porque há que estavas aqui a falar uma coisa muito importante, que é isto, que é a vulnerabilidade, muitas vezes ainda hoje, é muito tida em conta como parte fraca, como ser sensível, como ser mais fraquinho, como ser mais... lá está, o ser... E muito sempre com um lado negativo de inferiorizar a pessoa que é vulnerável e que é capaz de ser vulnerável perante os outros. Não é fácil. Com ninguém. Seja com quem for, até na nossa vida, no nosso dia-a-dia, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com as nossas famílias. Não é fácil nós sermos vulneráveis, mas ser vulnerável nunca nos torna mais fracos. Nós somos vulneráveis porque somos humanos. E é na nossa vulnerabilidade que muitas vezes vem a força e que vem a transformação. E, portanto, ser vulnerável, admitir que precisamos de ajuda, não é sinal de fraqueza. E, portanto, acho que eu e o Jorge não podemos dizer isto mais vezes. Por favor, peçam ajuda se precisarem. Peçam ajuda ao vosso médico de família.
peçam ajuda a um psicólogo. Existem várias linhas de acompanhamento que inclusive podemos deixar aqui na descrição do episódio, onde vocês podem ter aqui uma primeiríssima linha de ajuda em momentos muito específicos e até em momentos mais graves. Existem várias linhas. Também existem várias associações que felizmente tornam cada vez mais o acompanhamento psicológico mais acessível a mais pessoas e que existem, portanto procurem e não deixem de ter essa ajuda nesse sentido. Se for necessário recorrer ao médico de família, que há de encaminhar para o Serviço Nacional de Saúde, e portanto não há razão para não pedirmos ajuda. Todos nós temos direito, e felizmente temos o Serviço Nacional de Saúde, que nos apoia a todos sem diferenciar, sem discriminar ninguém. Portanto, pelo menos o Serviço Nacional de Saúde nós todos temos direito. Se é por aí que é necessário ir, então recorram ao Serviço Nacional de Saúde e peçam ajuda. E nem que seja a começar a partilhar com uma pessoa que vocês conhecem, que vocês não estão bem. E aí entra também o outro lado, que é, se tu és alguém que percebes que alguém à tua volta, como eu dizia ao longo deste episódio, que esta pessoa pode não estar bem, perguntar se está tudo bem contigo e ter estes ouvidos, olhos e coração aberto para escutar a outra pessoa e perguntar em que é que eu posso ajudar, não nos custa nada e pode ajudar muito a outra pessoa, e volto a dizer, pode salvar vidas. E efetivamente estas frases podem salvar vidas, mas também não o digam de boca para fora, estejam mesmo preparados para também depois acolher e tentar mesmo ajudar a pessoa e em todo o processo, porque às vezes é um processo muito duro. E portanto, tanto para a pessoa que precisa de ajuda como a pessoa que pode estar a perceber-se que alguém precisa de ajuda, façam-no, porque efetivamente pode ajudar e pode salvar muitas vidas, que no fundo acho que é isso que é o mais importante. Sim. Na vida, não é? É tentarmos salvá-la, porque é um dom fantástico que nós temos e portanto acho que é a mensagem principal que nós queremos passar. Sim, no fundo, ajudar a serem ajudados. Exatamente. E para isso temos sempre de dar esse primeiro passo que é difícil, mas que é necessário e que vai ajudar a que conseguimos ter uma vida com mais qualidade e mais felicidade. Esse é o objetivo. Que todos nós merecemos. Sim, todos nós não merecemos. Há necessidade de nós estarmos a sofrer. E não... Lá está, se têm receios, se têm dúvidas, perguntem, informem-se com profissionais de saúde acreditados. Sim. Para vos tirarem todas as dúvidas do mundo. Ninguém merece sofrer, ninguém tem que sofrer, ninguém tem que estar sozinho. Portanto, não o façam, peçam ajuda. É difícil, é duro e pode ser, mas também é para isso que nós estamos todos cá, para ajudar, seja quem for. Não é? Sim. É isso mesmo. Jorge, muito obrigada, meu amor. Já terminámos aqui o nosso episódio. Obrigada por ter tido cá, obrigada por ter estado cá e falarmos um bocadinho sobre isto. É um tema um bocadinho, se calhar, mais pesado do que, se calhar, o que tenho trazido ultimamente nos podcasts, mas acho que é um tema muito importante. E podemos ter falado sobre várias coisas, não é? Obviamente, mas neste mês da saúde mental acho que é mesmo importante assinalarmos desta forma e terminarmos desta forma como também espalhar esta palavra. E portanto obrigada por teres vindo cá como lá está, médico interno de medicina geral e familiar, dar-nos aqui também a tua visão do que é que o papel do médico de família que pode ter e que é super importante e que pode ajudar tanta gente. E obrigada por teres vindo dar voz, no fundo, por esse papel tão importante e tão acessível a todos nós. Obrigado eu pelo convite e, acima de tudo, espero que tenha sido útil para quem nos está a ouvir e a ver, certeza, não é? Certeza. E pronto, e acho que o resto já fomos dizendo ao longo deste tempo. Exatamente. Olhem, e lá está, é aquilo que eu costumo dizer em todos os episódios. Em alguma coisa que eu vos possa ajudar, vocês já sabem, podem me contactar através das minhas redes sociais. Estarei aqui disposta para vos ajudar naquilo que for necessário. O Jorge não tem redes sociais públicas, mas se vocês precisarem de alguma coisa também podem me enviar mensagem e o Jorge poder ajudar em alguma resposta assim mais rápida, alguma dúvida, alguma questão. Ele também eu reenviarei a pergunta e ele também terá, obviamente, calculo eu porque o conheço, que ele ajudará naquilo que também for necessário e possível, claro que sim. E portanto, muito obrigada. E lá está. Até uma próxima, porque quem sabe se voltamos aqui a ter o Jorge ou não. Mas mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Obrigada a vocês também por nos terem ouvido, por nos estarem a escutar até ao fim. Há alguma coisa que precisem, peçam ajuda, seja a nós ou outras pessoas, mas peçam e façam o favor de ser felizes, porque nós só temos a oportunidade de viver uma vez e ninguém merece viver
infeliz, mal e a sofrer. Portanto, peçam ajuda para viver a vida da melhor forma possível. Ok? Um beijinho muito grande a quem está desse lado e até o próximo episódio. Obrigada. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.